Há 27 anos, a gente iniciou uma história. Mas a gente evoluiu. Hoje, já somos 4 agências e com projetos para expandir mais, estar cada vez mais perto de você. Com atuação estadual e abrangência nacional, a Uniprime Sul abriu suas portas para quem quer empreender. A gente veio para trazer mais soluções. Soluções para quem pensa grande, para quem sonha em ganhar novos horizontes. E quando bate aquela dúvida, lá está a nossa equipe para oferecer segurança, certezas e boas escolhas. Cada região com as suas peculiaridades, cada região com as suas potencialidades. E nós, com o nosso DNA inovador. De norte a sul, de leste a oeste, aonde tem desejo de empreender, tem a força da Uniprime. Somos a Uniprime. Vem evoluir com a gente. Somos vizinhos, conterrâneos, profissionais de saúde. Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. Muito boa noite a todos, estamos começando o nosso programa Painel aqui pela TV Erechim, sempre num oferecimento da Unimed Erechim. Com o cartão Acesso Mais Fácil, você garante seu check-up por apenas R$ 18,00 por mês. São mais de 280 médicos em diversas especialidades, prontos para atender você. Chame pelo WhatsApp 549 91 20 24 30 e peça já o seu. Unimed Erechim. E também junto conosco a Uniprime Sul, a sua instituição financeira cooperativa. Aqui o futuro é sempre maior. Uniprime Sul. Bom, nós vamos falar hoje um pouco de administração, de gestão, de mais especificamente sobre as atividades do Poder Legislativo, que às vezes as pessoas criticam, enfim, fazem observações ou elogiam, né? E, para tanto, nós estamos recebendo com muito prazer aqui o vereador Clairton Isidoro Balém, que é vereador da bancada do PT, e também o vereador Gustavo Zinfarina, que é vereador da bancada do PP, ou mais especificamente agora, do Progressistas. Quero agradecer a ambos por atenderem o convite e estarem aqui junto conosco. E fique à vontade aí, vereador Palenque, depois eu vou contar uma história aqui, né? Prazer em tê-lo aqui junto conosco. Boa noite, então, a todos os telespectadores. Boa noite ao José Adelar Udi, ao Gustavo Zinfarina, meu vereador também da Câmara de Vereadores, aí, meu amigo. Dizer que é uma alegria estar aqui para falar um pouquinho do nosso trabalho, da nossa experiência como vereador agora, que nunca esteve nesse meio, mas estamos aí agora para contribuir, para ajudar, então é bom ter esse espaço também para colocar nossas ideias e o que a gente está fazendo enquanto vereador. Minha saudação também ao vereador Gustavo. O senhor tem sido tratado mais por Gustavo, por Gustavozinho, Gustavo Farina ou por Farina? Bom, primeiramente, boa noite hoje. Boa noite, Balém. Quero agradecer mais uma vez por estar retornando a esta casa, conversar um pouco mais sobre a vida do vereador. E, bom, as pessoas me conhecem muito por Farina, né? E a gente sempre construiu isso, e eu digo que o Gustavo é Zin e Farina, né? São as duas famílias
que sempre estiveram ao meu lado e, não menos importante, sempre mantive os 2 nomes na política e, enfim, como preferir me chamar como Gustavo, como Farina, isso é bem tranquilo, porque é mais ou menos como o pessoal mais tem o contato comigo, né? E realmente, como o Balém comentou, é uma honra a gente estar aí conversando, levando um pouco do nosso trabalho e deixando o público ciente de todas as funções, todo o nosso trabalho que está sendo desempenhado aí na Câmara. Qual é a sua formação, Gustavo? Hoje eu sou advogado de profissão, né? Também sou empresário, tenho uma empresa que a gente terceiriza limpeza de espaços e isso me possibilitou, né? Eu sempre digo que na época quando eu estava na faculdade de bacharel de Direito, retomei aqui em Erechim, na URI Erechim, me formei em 2022, né? Na oportunidade também a faculdade foi o caminho para a política, porque no meio da faculdade eu despertei um interesse que eu já tinha desde criança sobre a política, né? Muitas vezes a gente acha que é algo tão distante, mas a gente acaba vendo que educação é política, saúde é política, o lazer é política, tudo vira política. E a gente precisa de bons políticos para fazer um bom trabalho, porque tudo reflete na nossa sociedade. Mas esse despertar foi... O senhor recebeu algum incentivo ou foi só o senhor que... Desde a minha infância, teve um episódio em específico que despertou esse olhar para a política, um momento quando eu fui visitar a prefeitura, que eu tinha interesse, quando eu tinha 7 anos de idade, e fiquei muito feliz em conhecer o espaço e um dia eu falei que eu queria ser político. Não sabia, não entendia, tinha pouca idade, mas com o passar dos anos, como falei, na vida acadêmica, percebi a importância de ser político, de ter bons políticos que façam um bom trabalho, como comentei, e reacendeu aquela chama de um desejo de uma criança, né? Então, conhecendo o espaço público e conhecendo pessoas boas dentro da política, eu sempre cito o nome do Renan Sokol, que foi o vereador, né? E foi quem... eu digo que é meu mestre, né, que sempre acreditou no meu nome, me buscou, conversou comigo e me apresentou a boa política, né, com ideias empreendedoras, com a liberdade econômica, com cada vez um estado menos inchado, mas uma forma de trabalhar para a comunidade. Para o empreendedorismo, isso tudo veio a cativar e, como eu disse, né, uma chama que estava apagada reacendeu e o mundo político veio a bater na minha porta e aceitei o desafio e, graças a Deus, tive não digo sorte, mas tive um bom resultado para ser eleito aí por uma quantidade significativa, né, de eleitores que confiaram no meu nome, como também confiaram no nome do colega Balém aí para ser o primeiro mandato, né? Então é uma... Quantos votos você teve? 824 votos. 824 pessoas aí que eu não me canso de agradecer. Às vezes a gente não vai saber exatamente quem é que foi, mas é somente agradecer por confiar e com certeza agora a gente tem muito trabalho para fazer valer a pena cada voto que a gente recebeu. Por que o PP? O PP, acho que vem um viés partidário, né? Uma questão de ter princípios conservadores, ideologias empreendedoras, de liberdade, de cada vez sempre buscar uma efetividade pública, né? E sempre aprendendo ao lado do vereador Renan, que foi presidente do PP, é um mestre dentro da política e sempre me ensina muito a acreditar e ver que um partido tem, sim, pessoas condizentes com a responsabilidade que está tendo no seu cargo. Isso veio a ser um fator determinante para escolher o Progressistas e sempre fui muito bem acolhido, não somente na esfera municipal pelas lideranças do nosso partido, e nisso eu cito a própria prof. Enis Candolara, o próprio seu Eloy Zanella, nosso prefeito aí, que por vários mandatos sempre fez um trabalho exemplar, entre outras lideranças que sempre acreditaram no meu nome. E fui muito bem acolhido, os ideais partidários foram de encontro a alguns, se não a maioria dos meus ideais pessoais, e acho que foi uma construção e cada dia está mais sólida e mais forte para seguir o caminho como um jovem líder progressista. O senhor, então, assim, se sente muito à vontade, digamos, no partido que o senhor está hoje, e o senhor acredita que dificilmente vai trocar isso aí?
Exatamente, hoje o partido me acolheu, né, e eu sempre disse que eu tinha um interesse, mas nunca tive conversa direcionada com o partido, com siglas partidárias, né. A gente sabe que tem coisas que a gente também tem que ter o nosso posicionamento como político, mas também tem que ter o posicionamento como pessoa, né. A gente não pode, não é jogador de futebol que veste a camisa e tem que estar 100% ali. A gente também tem que dialogar e construir sempre, né, apresentando nossas ideias, claro, nos colocando à disposição para que seja feito o trabalho em prol da sociedade. E me sinto, sim, muito à vontade dentro do partido e com certeza aí quero trilhar um caminho aí para ter bons resultados para toda a sigla, para toda a comunidade e a nossa região. Muito bem. Vamos falar um pouquinho do Balém, então, né? Do Balém, aqui do quilômetro 14, um pouquinho da sua história. Eu sei que dentro do legislativo todo mundo já se conhece e tal, mas o grande público aí não tem necessariamente a obrigação de saber quem é quem e quem fez o quê, né? E o senhor recebeu um percentual de votos, mas o senhor hoje é um vereador do município de Erechim. O Balém, então, seu Odi, ele é um filho de agricultor, não teve a oportunidade de estudo, porque naquela época lá, as escolas lá do interior eram até a 5ª série, e eu, além também eu ia bem na escola, mas eu gostava muito do trabalho da roça. Então, quando eu acabei lá a 5ª série, a minha alegria era pegar os boi, o arado e ir para a roça, lavrar terra, carpir, essas coisas. Eu sempre gostei muito disso. Isso no quilômetro 14, né? Lá naquela comunidade. Eu nasci lá há 56 anos atrás, e eu ainda moro lá, tenho a minha propriedade, o pai me deu uma terra lá e eu continuo trabalhando na roça lá. E a minha vida sempre foi em cima da produção de alimentos e tal. Mas eu sempre esteve meio envolvido na época pastoral da juventude, da paróquia. Depois da pastoral a gente começou a caminhar um pouquinho dentro do sindicato dos trabalhadores rurais. E sempre esteve envolvido, né, nesses meios da sociedade, aí buscando melhorar a qualidade de vida das pessoas e também buscando uma organização para conseguir as coisas, porque a vida da roça sempre foi bastante sofrida, né? E com relação às aposentadorias, aos direitos que nós tínhamos, ao seguro das lavouras, que a gente não tinha na época, e se perdesse a safra, tinha que vender as vacas, vender a carroça, os boi, porque não tinha. Daí hoje a gente já tem essas... Mas a minha vida sempre foi ligada muito à agricultura ali, à produção de alimentos. Mas chegou uma época da minha vida que eu ia até sair do interior por causa de secas que deu. E aí eu tive a oportunidade de entrar numa feira aqui na cidade, patrocinada aí pela Emater, os sindicatos, os movimentos sociais, que abriram esse espaço para um novo tipo de agricultura, que daí é a produção de alimentos e a venda direta daí ao consumidor. E isso eu já faço há 25 anos que eu estou nessa... Eu comecei com biscoitos e bolachas, depois eu criei uma agroindústria de queijos, daí eu tinha vaca de leite, uma agroindústria de queijos, e depois, por falta de mão de obra, então eu agora, nos últimos anos, larguei do queijo, mas continuo com as bolachas aí ainda e também com lavoura, lá tem um pouquinho de área lá que ainda eu cultivo. O colono hoje em dia, o colono eu digo assim respeitosamente, obviamente, sim, né? Eu sou colono, sou lá do interior. A vida do colono hoje em dia, ela está melhor do que já esteve há um tempo atrás? Sim, ela mudou muito porque hoje a tecnologia chegou e daí os agricultores hoje, mas não só a tecnologia, hoje eu vejo um respeito muito grande pelo agricultor. Antigamente se ouvia muita gente chamar colono grosso, né, Farina? Exatamente. Se enxergasse um colono... respeito pelo aquele que provém o alimento, né? Aquele que vai trabalhar e faz sempre o que é necessário para chegar o alimento na casa. Tem o reconhecimento e o respeito, né, Vanei? Acho que isso... E eu ouvia muito essa palavra, eu me doía, sabe? Porque a gente era do jeito simples lá e tal, mas a gente tinha uma função e produzir alimento. O alimento é a coisa mais importante para o ser humano. Mas hoje a tecnologia que chegou no meio rural é assim, eu às vezes falo para o meu assessor, tem muito agricultor que está de pé na patrola. Tem um custo, né?
Mas o agricultor que é trabalhador, que é esforçado, que sabe administrar, hoje a vida se tornou muito mais fácil, porque antigamente era tudo no braço, a gente colhia soja no braço, a gente limpava milho com os bois, a gente não existia pouca herbicida, essas coisas quase não tinha, né? Era tudo mas mudou muito. Hoje a vida no interior, e também assim, nos meios de comunicação, uma vez no telefone, hoje todo mundo está com fibra ótica, com zap, com toda a tecnologia. Eu tinha um ex-aluno nosso aí, lá do JB, e a família dele era ali de Centenário, Áurea e tal, né? E ele passou por esse processo todo, assim, né? E há pouco tempo eu encontrei, ele disse, há quanto tempo, né? Aí, falando como é que está a vida e tal, ele disse, olha, quem ficou hoje está bem, né? Quem ficou e se dedicou, né? Então, esse bem é relativo, mas enfim, quem ficou, ele diz que hoje se encontra bem. Sim, porque se você pegar, por exemplo, o salário mínimo, ou que vai ganhar 2, 3 mil reais por mês, hoje um agricultor com umas 4 vaquinhas de leite, 5 vaquinhas de leite, ele vai ter esse salário trabalhando 2 horas por dia. Então, se comparar, assim, o interior hoje só tem que ter, você fica meio escravo do serviço. Porque lá não tem sábado, não tem domingo. Também tem essa questão, né? Mas por lado financeiro, e assim, é a qualidade de vida também que tem no interior, né? Lá você acorda de manhã ouvindo os passarinhos, é outro... Sim, diga. Hoje tem muita gente que até compra uma terra lá no interior para ter essa paz que nós temos lá todos os dias. Nos grandes centros, a gente tem lido nos jornais, né? O sonho das pessoas, que antigamente era estar lá na roça e ir para o grande centro, hoje o sonho é tu ter um sítio, uma coisa assim, né? E nós estamos junto com o Farina também nessas empleitadas de assim, desenvolver o turismo no interior de Erechim. Porque daí essas pessoas vão ter essa paz. E o agricultor vai ter um ganho ainda nesse meio, que vai virar uma atividade lucrativa, além de fazer o agrado para o povo que está na cidade, porque esse povo da cidade, ele tem 90% tem raízes do interior. Então, eles gostariam muito de ter desse espaço, de chegar lá, de conversar, de ir buscar uma fruta, de pegar uma uva, de ter a conversa com o agricultor. Então, estamos juntos nesse trabalho para que Erechim se desenvolva também na área do turismo. Pelo jeito, um não vai sair do PP e outro vai ficar na colônia. E parece que essas duas coisas são quase que inegociáveis. Sim, acho que sim. Né? Por que Balém da Feira? Também por causa dessa ligação, mas o senhor participou de alguma coisa quanto à criação da própria feira ou não? Sim, eu ajudei a fundar de várias cooperativas primeiro. Agricope, Cressol, Nossa Terra. E também eu sou o fundador da feira. Eu sou uma das primeiras famílias que chegaram na feira do antigo Dyer, eu estava lá. Eu lembro da primeira feira. Eu vou contar um caso para o senhor, para o público também entender. Conta para o público. Para o público, assim, nós 2 famílias faziam bolachas. A minha esposa e a vizinha. Nós fizemos 25 pacotes de bolacha na primeira feira. Nós vendia a R$ 1,50 cada pacote. Nós vendemos 2 pacotes. Deu R$ 1,50 para cada família. Na primeira feira que nós fizemos. Há quanto tempo isso? Há 25 anos atrás. Mas assim, a gente sabia que era uma alternativa que podia dar certo. E hoje nós trabalhamos a semana inteira fazendo bolacha. A minha esposa, eu, quando posso, agora há pouco, mas aí ela tem uma pessoa que ajuda, mas aí daquilo que era um pouquinho só, virou um trabalho de semana inteira e comercializa direto aí com as pessoas que já conhecem. E por isso nós associamos o Balém com o Balém da Feira, porque a minha vida de produtor de alimento está ali. Então ali tem muitas pessoas que me conhecem já desde a primeira feira. O senhor sempre esteve ligado, então, a esses movimentos sociais, a esse lado mais à esquerda, politicamente. Sim, sim. Eu fui convidado em outros momentos para ser candidato a vereador. No segundo mandato do Polis, ele até me convidou para isso. Mas aí nós tínhamos outro Farina, daí, que era o Lucas, que era da minha região lá. Então eu nunca aceitei o convite, porque nós corríamos o risco de não eleger ninguém.
mas sempre foi ligado aos movimentos, à esquerda, a esse público e respeitando também o outro lado que também tem os seus ideais. Por que normalmente, digamos, vamos pegar a nossa região aqui, o pessoal do meio rural é mais ligado à esquerda. Aratiba é um berço do PT, né? Enfim, sim. Por quê? Porque os outros partidos não ocuparam esse espaço, o PT foi mais hábil em ocupar esse espaço. Tem alguma coisa, até onde a religião influenciou isso aí? A religião não sei se muito, eu vejo que a luta desse povo do interior, dos pequenos, ela se deu e os benefícios vieram para eles quando o governo de esquerda chegou ao poder. A agricultura, ela mudou de patamar. No momento que veio Mais Alimento, que o agricultor pôde... Eu comprei um trator financiado no Mais Alimento, que era difícil chegar a uma política do governo federal tão próxima da gente em tantas coisas. Por exemplo, eu comprei o trator, outras pessoas construíram a casa no interior da Minha Casa Minha Vida, veio financiamento para compra de vacas de leite, veio financiamento para ordenhadeira, veio financiamento para tudo o que vocês imaginarem, foi nesse momento. Sim. Então esse povo ficou mais devoto, vamos dizer assim, né? Ao esquerda por causa disso. Quando eu falo em religião, eu digo assim, porque eu conheço muitos petistas, né, ou pessoas ligadas à esquerda, né, que tinham uma relação com essas pastorais, que são pastoral da saúde, pastoral da família, pastoral da criança, né, e tem o próprio Lucas Farina, né, ele tinha essa ligação e outras pessoas. Farina, fica à vontade de ouvir isso aí tudo, digamos assim, que o meio rural cresceu exatamente quando a esquerda, mais especificamente o PT, chegou ao poder. Acho que é o viés de que por muito tempo a esquerda ficou no governo, pode-se considerar que sim, porque eles viam a força do agronegócio. Acredito que no governo Bolsonaro, sim, teve outro olhar, que teve um salto ainda maior para o agronegócio, que precisava ter a questão de grandes investimentos também na vida da agricultura, de toda a questão de financiamentos e toda a questão de securitização, né? Hoje a gente vê que estamos enfrentando uma situação drástica no nosso estado, em que há entendimentos que já poderia, por conta do governo, ter alguma situação de auxílio ao agricultor, auxílio a todo o nosso estado, e a passos difíceis isso é encontrado, né? Então, um olhar contrário ao antigo governo, né? E faço essa comparação porque é uma coisa recente, que foi um governo de direita que teve sim um olhar ainda mais direcionado para a agricultura, para uma responsabilidade com o agricultor, né? E claro, no início de tudo teve a visão de todos os poderes para o alimento, a importância do alimento, e acho que nessa história veio o respeito, o reconhecimento por todo esse fomento, né? E comentaste a respeito do Lucas Farina, né? E às vezes me falam, mas tu é o Farina, mas tu não é do PT, é estranho. E eu sempre brinco, né? Que eu sou um Farina que não é do PT, mas as origens aí realmente tem. O Lucas Farina é primo do meu pai, né? O pai do Lucas Farina e o meu avô eram irmãos. Então, dentro da família, a gente sempre teve um respeito muito grande pela família do Lucas. A gente tem um respeito muito grande entre todos, com o próprio Balém. Eu digo, não é uma sigla partidária que define a pessoa, mas a pessoa que se define pelos seus princípios e pela sua responsabilidade perante a sociedade. Sim, o senhor é Farina, assim como o Lucas, né? Mas o senhor não é do PT. Isso. Né? Ao contrário do Lucas. Mas os mais antigos vão se lembrar que Erechim teve um prefeito Irani Jaime Farina, teve uma vereadora muito atuante, muito presente, que marcou a história, que é a Carlinda Poleto Farina, né, também ligada inicialmente ao MDB, PMDB, e depois acabou trocando de partido, enfim.
tem alguma ligação, esses Farinas, que não são do PT? Tem um parentesco distante, mas tem um parentesco. Acredito que o viés político... O viés político vem do sobrenome Farina. Eu vejo pelos meus familiares do ladozinho, são pessoas muito trabalhadoras, né? Como o Balém comentou, que ele é filho de agricultores, eu sou filho de uma técnica de enfermagem que com muita luta foi e encarou um concurso público e buscou o seu espaço, filho de um comerciante que muitas vezes sabia determinar que a gente tinha o suficiente para viver, mas aquele passo a mais nunca era possível. Então, com muita resiliência dos meus pais, sempre se dedicaram muito ao estudo, a me possibilitar que eu estudasse, tivesse condições para isso, né? E, bom, a minha faculdade toda também foi uma resiliência que eu tinha que me apegar ao estudo e ter a minha profissão, e sabia que defender os direitos das pessoas seria sempre o mais importante. Acho que isso da profissão do advogado vem ao encontro do viés político e, claro, o sobrenome acho que nessa hora teve um peso, porque eu vejo toda a família Farina, né, e com muito respeito as pessoas que vieram antes de mim sempre foram pessoas que tiveram uma boa relação com a comunidade, né, Balém? Balém comenta que a gente tem uma boa relação, mas eu sou uma cria do Lajeado Paca, né? A gente comenta, né? Tanto a mãe e meu pai, né? A mãe pelo lado de Zim é do Lajeado Paca, São Roque, o pai é Lajeado Paca, Cristo Rei. Então, a gente tem as origens aqui, algo basilar de família muito estruturado, né? A religião católica muito forte dentro da família. E acho que isso é o fundamental de tu ter princípios norteadores de toda a tua atuação. Muito bem, nós vamos fazer o nosso intervalo do programa de hoje e na volta nós vamos saber o que os vereadores já conseguiram implementar nesses quase 6 meses aí, né, de exercício da vereança. Nós já voltamos. Somos a Uniprime Sul, instituição financeira cooperativa guiada pela evolução. E foi esta motivação que nos trouxe até aqui. Desde 1996, nossa missão é unir médicos e empresários com esse mesmo propósito. O espírito de quem quer crescer, cooperar e se desenvolver de forma cooperativa e colaborativa. Progredir, cooperar, evoluir, acreditar. E conseguimos. Criamos laços, firmamos parcerias e formamos vínculos que vão além. Acreditamos, crescemos e chegamos até aqui com uma sede administrativa, 5 agências, 3.000 cooperados e mais de 400 milhões em ativos. A Uniprime Sul é a instituição financeira cooperativa completa para quem compartilha desses valores. Aqui, o associado é dono. Aqui, o interesse do cooperado está no centro das nossas tomadas de decisões. E desta forma, o cooperado participa ativamente de todas as decisões. Venha evoluir e viver o lado prime da vida com a gente. O Hospital Unimed Erechim é para todos. Todos que escolhem um jeito mais humano e moderno de cuidar da saúde. Muito além do prontuário, o nosso foco é na pessoa. Um hospital cooperativo que dedica-se ao bem-estar de cada indivíduo. Que olha para frente, mas está sempre ao seu lado. Que usa os melhores recursos para aproximar as expectativas mais otimistas. O Hospital Unimed é para você, é para todos. Muito bem, nós estamos de volta hoje aqui recebendo prazerosamente Clairton Isidoro Balém, vereador do PT, Gustavo Zin Farina, vereador do PP. Esse programa que tem um
uma parceria da Unimed Erechim e da Uniprime Sul. Bom, os senhores foram eleitos na eleição passada, tomaram posse, estão fechando praticamente agora em junho 6 meses. O que foi possível fazer até agora? Você quer começar, Balém? Assim, Sabendo das limitações Sim. da atividade parlamentar. Quando eu cheguei na Câmara de Vereadores, eu estava muito com medo, apavorado, digo assim, porque era um mundo que eu não conhecia. Com toda a caminhada dentro? Sim, porque era um mundo que eu não conhecia, nunca esteve no meio político. Eu esteve no meio dos movimentos sociais, mas no meio da política não. Mas chegamos aí e a gente vai no começo prestando atenção, como é que as coisas se movem. E eu daí sem a minha experiência, eu procurei ficar no meu quadrado e procurei apoio dentro, assim, conhecer os demais vereadores, que daí temos uma relação muito boa com todos, independente de partido. A gente se respeita, a gente ninguém vai para o ataque e respeitando cada um o seu partido e a sua linha de pensamentos. Mas o meu primeiro movimento foi buscar apoio em Brasília, daí de deputados e o senador até do meu partido. Eu esteve indo para Brasília no mês de março, daí tentar buscar recursos, porque como é que eu faço nesse meio para fazer algum trabalho que possa ajudar a comunidade de Erechim? Eu não faço parte da base do governo, eu fico meio que de lado. Então, a oposição sempre tem mais dificuldades. Mas aí eu pensando no município, eu fiz essa viagem para lá com recursos meus, para não causar dano para o município, porque é uma coisa que eu vinha falando desde sempre. E aí consegui um valor importante de emendas, que já levei até o prefeito, já passa de 1 milhão os recursos dos nossos deputados. Que área, basicamente? A área da saúde, com o deputado federal Bom Gás, nós temos 500 mil reais já confirmado, o secretário da saúde daqui já cadastrou essa emenda. Nós temos como Marcon 400 mil reais, que é uma retro que vem para a agricultura. O Paim, nós temos 360 mil, que também vai uma parte para a saúde e uma parte para o Instituto Federal. A Denise Pessoa, 200 mil para o Instituto Federal. O Pimenta, nós estamos negociando uma emenda de 300 a 500 para Santa Terezinha. Então, a gente foi buscar esse recurso para também ajudar, fazer a nossa parte enquanto município, enquanto vereador, porque lá em Brasília está o recurso. E os deputados, têm isso na mão para dividir. Agora, dessa lista que o senhor citou aí, não veio nada ainda? Ou veio já alguma coisa, em termos práticos? Práticos, garantidos, já tem vários. Ofício, os 500 aqui falei com o Vianney, o secretário da Saúde, já está. Os 400 também. Então, isso aqui é um resumo aí do recurso que vai vir. E também o que nós fizemos nesse tempo aí de vereador até agora. Nós fizemos 42 pedidos de providências, que é essa parte que o vereador faz no meio do povo. De sair buscar o que está precisando, lombadas, ruas, lixo, esgoto, essas coisas que... Deixa eu só ver também com o Farina o que ele conseguiu implementar, assim, de ações mais objetivas, assim, que deram algum resultado. O senhor tem um projeto sobre educação financeira, né, que me parece muito interessante. Depois nós vamos voltar a essas questões. Gustavo, Farina. Bom, senhor, hoje, desde o início, o meu trabalho foi pautado nos meus dizeres de campanha, né? A gente tem que cumprir com o que está tentando articular, está tentando propor para a sociedade, né? E dentro disso, eu sempre achei importante ter uma educação financeira, né? Na minha vida pós-faculdade, acredito que na vida de toda pessoa, quando enfrenta a vida, né, tem que entender como é que são as suas receitas, as suas despesas, os seus compromissos com a sociedade, os seus compromissos com o poder público, né? E dentro disso, IPVA, IPTU, todas essas situações, e às vezes a falta de noção básica desse conhecimento
acaba gerando algum problema financeiro futuro, acaba atrapalhando a boa vida do empresário, do pequeno empresário, do grande empresário, enfim. E dentro disso, a minha atuação no início sempre foi de diálogo, né? Qualquer demanda que chegava ao gabinete, a gente estava tentando fazer a triagem, conversando com secretários, conversando com colegas parlamentares para tentar solucionar da forma mais ágil e possível, né? Porque a gente, como vereador, né, Balinha, a gente acaba descobrindo que tem muita coisa que a gente pode, mas ainda mais coisas que a gente não pode. A gente tenta sempre buscar soluções, mas às vezes não tem solução a alguma coisa, né? Mas dentro disso a gente tinha a proposta, assim, de tentar de alguma forma implementar uma educação financeira básica, né? E de que forma a gente buscou isso? A gente, em articulação com a secretária de Educação, a secretária Maninha, que sempre nos recebeu de uma forma muito boa, e nessa roda de conversas, né? Por isso que eu comentei essa roda de conversas que eu fiz com os secretários, para me apresentar alguém novo, né? Que não tem muita experiência, tem muita vontade de fazer, né, Balinha? A gente acaba desempenhando com o anseio de tentar fazer da forma mais rápida possível. Mas a gente tem que entender que tem procedimentos e passo a passo, né? Se já tem um trabalho que já foi definido no ano passado, porque a educação ela é assim, né? A Secretaria de Educação ela já tem o seu cronograma outubro do ano anterior, novembro do ano anterior, pro ano seguinte. Então apresentei essa sugestão para a secretária, ela gostou desde o primeiro momento, e a gente foi construindo esse projeto, né? Eu digo que é um projeto piloto hoje, que a gente conseguiu aprovar já é uma lei vigente no nosso município, né? Está em pleno desenvolvimento na etapa inicial ainda, né? Da Constituição, para ser implementado no segundo semestre desse ano já. Então, a lei, né, o processo de lei ordinária legislativo, né, que a gente propõe como vereador dentro da Câmara de Vereadores, depois ela é sancionada pelo prefeito municipal e ela foi sancionada sob o número 7.587. E dentro disso, ela vai levar a educação financeira, né, atividades relacionadas à educação financeira no projeto pedagógico das escolas do Sistema Público Municipal de Ensino. Por que isso? Porque é onde a Secretaria Municipal de Educação tem o controle e tem essa autonomia para poder, de alguma forma, incluir atividades de um tema transversal, num período... Pegaria assim, desculpa lhe interromper, pegaria ou vai ser implementado a partir de que série? Nesse momento inicial, por isso que eu comentei, é um projeto piloto, né? A intenção vai ser para 8º e 9º anos. 8º e 9º. Isso, da rede municipal, né? E dentro disso serão escolhidas escolas para isso, né? Claro, a gente gostaria que fosse para todas as escolas, mas haverá 2 escolas que serão escolhidas, né? E essas escolas serão o modelo básico, né, para ser implementado, para ser incluído e posteriormente, se o projeto ter um bom passo a passo, um bom andamento, ser estendido para as demais escolas, para os demais anos. Eu não sei se o seu projeto já prevê isso, se vai caber à educação, né? Sim, a Secretaria de Educação que vai fazer toda a avaliação. Quem é que vai implementar? Quem é que vai dar vamos falar claramente, quem é que vai dar as aulas? Sim, o que acontece é que esse projeto a gente constituiu juntamente com a Secretaria de Educação, porque toda a avaliação pedagógica do material vai ser feito pelo Conselho Municipal de Educação. A implementação e todo o passo a passo vai ser feito por esse conselho, juntamente com a Secretaria de Educação, e ali vão participar instituições financeiras ou instituições públicas que venham a se credenciar a toda a questão de fazer a busca do conteúdo, né? E pessoas ímpares vão apresentar esse conteúdo. Claro, vai ter toda a explicação para professores, alunos que vão participar, porque ali vai estar o maior gargalo, o maior questionamento dos alunos e precisa todo mundo estar ciente desse projeto que está sendo implementado, né? E por isso que eu comento que é um esforço conjunto com a Secretaria de Educação pela necessidade desse projeto. A gente vê que o conhecimento vem pela base. Eu vejo por mim, a política veio na minha base, na minha educação acadêmica, na minha formação acadêmica, despertou o interesse pela política. Então, tu despertar no jovem o conhecimento prévio, noções básicas, que nem eu comentei, receita, despesa, o que é um cartão de crédito, o que é um cartão de débito, como é que funciona os seus compromissos fiscais com o município, estado, relações básicas, noções básicas. Futuramente será uma pessoa comprometida com as suas responsabilidades fiscais e com certeza a gente prevê que, e há estudos, né, há estudos que dizem
que uma pessoa politicamente consciente das suas responsabilidades financeiras é o bom cidadão do amanhã, que sempre vai estar cumprindo com as suas responsabilidades perante o município, estado, e com certeza pode ser um pequeno empresário, um empresário que vai construir um bom profissional na sua área, porque realmente a faculdade nos ensina a teoria, a prática é a vida que vai nos ensinar, né? De alguma forma incluir e acrescentar algo à base, acho que é fundamental, e ali é o que a gente está fazendo hoje. Balenho, o que o senhor gostaria ainda de observar, que o senhor estava dizendo antes? Nós levamos também para o município três propostas de projetos. Projeto sugestão, porque o vereador ele não pode causar gasto para o município, então a gente está levando. Um projeto é sobre produção de leite. O município já tem uns programas que ajudam o produtor de aves, tem frutas, e a atividade de leite, Seudi, é a atividade mais judiada da agricultura. E o município não tem um incentivo nessa área. Então a gente levou para o município um projeto que seria um apoio ao agricultor na produção de silagem, que é o alimento para o animal. Uma quantia lá por hectare. O município, você faz 5 hectares, o município ajuda você tanto por hectare para a produção desse alimento. Esse é um. O senhor tem mais dois, não é isso? Sim, eu tenho mais um outro projeto, que é projeto de sugestão também, que seria um vale-feira. O município de Erechim, ele tem 2.500 funcionários, exemplo mais próximo disso. Sim. Esses 2.500 funcionários, o município já paga para cada funcionário 400 e poucos reais de vale alimentação. A nossa sugestão é que para o próximo ano o prefeito coloque em cima desse vale alimentação um valor, por exemplo, 30 ou 40 reais, que seria o aumento que ele vai dar no vale, que ele fizesse isso dentro de um vale-feira. Porque nós temos 10 feiras, 12 no município, e as feiras dos bairros, elas estão bem fraquinhas. Então, com isso, seria um incentivo para a agricultura familiar na produção de alimento no valor mais ou menos de 100 mil reais por mês, que estaria circulando dentro da agricultura familiar, ajudando os produtores de alimento e fortalecendo essas feiras dos bairros. Porque daí o funcionário público que mora lá, no sábado ele vai lá na feira e acaba comprando o alimento lá do agricultor, e todo esse recurso gira dentro do município de Erechim. Ele não vai para fora. Porque os 400 e poucos reais de vale alimentação, o pessoal do município, o funcionalismo, gasta no mercado, e esse recurso, muito dele sai daqui, né? Então esse ficaria bem no centro aqui. Também fizemos um projeto sugestão para que o município desse isenção do IPTU às pessoas, às famílias que têm problema de autismo. Porque tem muitos casos dentro de Erechim, e essas famílias que têm esse problema de saúde, as mães não vivem. As mães, elas se doam aos filhos, elas largam a profissão, elas deixam de trabalhar para ficar em casa cuidando do filho. Então a gente fez esse projeto de sugestão para que não Isso foi apresentado ao prefeito, ou é na Câmara de Vereadores, ou como é que é? Nós levamos para o prefeito o do Vale Feira, levamos para o secretário da Agricultura esse da silagem, e esse a gente apresentou na Câmara, daí esse do autismo aí, que seja anistiado essas famílias do IPTU. Sem dúvida. Gustavo Farina, o que mais que tu tem se ocupado lá na Câmara de Vereadores? Em que áreas você atua mais? Bom, acho que é importante trazer alguns dados, né? Eu sempre comento que ao lado dos meus assessores a gente está fazendo um trabalho que me deixa muito feliz, porque realmente a gente está atendendo e sempre respondendo, né? A gente tem esse compromisso da resposta. Às vezes a gente consegue muita coisa, mas acaba também muitas vezes não conseguindo certas coisas, né? Acaba falando, bom, tem coisas que fogem à nossa esfera, né? Tem algumas questões das nossas estradas, seja RS, seja BR, a gente sempre comenta que aí também é uma situação que compete ao DAER, que compete ao DENIT. Então, explicitar, ter essa transparência, né, das nossas funções e atribuições e os limites das nossas atuações é algo que eu diria fundamental,
deixar o cidadão consciente também das nossas funções e dos nossos limites, né? E dentro disso a gente tem essa atuação. A gente hoje no gabinete tem mais de 200 pedidos recebidos e dentro disso tem mais de 40% de efetividade positiva, né? De ter solucionado os problemas, as demandas que chegam, mas claro, tem muitas coisas que demandam tempo porque há um procedimento, há um cronograma e a gente sempre tenta explicar isso para o cidadão, tenta sempre explicar isso para a pessoa que nos busca, para deixar claro, o nosso trabalho é atuante, o nosso trabalho está sendo feito, mas tem coisas que excedem a nossa capacidade e que dependem de outras pessoas, e dependendo de outras pessoas, a gente também tem que ter uma paciência, ter uma calma para uma construção para toda a sociedade, né? Dentro disso, a gente também, como o vereador Balém comentou, que trouxe todos esses recursos, a gente tem o recurso já encaminhado para o Santa, já tem um posicionamento bem antecipado quanto a isso, de que só falta realmente a caneta do deputado federal Kovács Filho, que a gente também sempre tem a agradecer. Foi encaminhado, a gente conseguiu entregar um trator para o Colégio Agrícola recentemente, neste ano, fortificando a vida, fortificando o conhecimento, que nada melhor do que um colégio que é referência na nossa região, que faz um trabalho fundamental da pequena, média e grande propriedade, trazendo os filhos dos agricultores, aquele que quer continuar na vida, ser futuramente alguém que vai continuar no agronegócio, que vai continuar na agricultura, mas com as boas tecnologias que evoluem e às vezes acabam não acompanhando por vários fatores, né, que a gente sabe que manter uma instituição não é fácil, a gente sabe que tem muitas coisas que excedem, mas essa é a nossa atuação, sempre estar auxiliando a comunidade, de estar tentando fomentar sempre a valorização do trabalho, que a gente sabe que é tão importante, há vagas de emprego, a gente sempre comenta que a nossa cidade é uma cidade muito desenvolvida, com grandes empresas, é uma cidade pujante, e acaba que temos que sim fomentar as boas práticas, os bons princípios, e sempre estar ao lado ouvindo. Acho que é o principal papel do vereador, ouvir as demandas, conversar com os secretários, conversar com os colegas parlamentares e buscar sempre o melhor para a nossa cidade de Erechim. É uma cidade maravilhosa, cidade que todos tenho certeza que amam estar aqui. Eu sou uma pessoa ímpar para falar isso, eu nasci, cresci, amo a nossa cidade. Todos sabemos que com o crescimento, às vezes a gente não consegue controlar tudo e realmente foge ao nosso controle. Temos que lidar com o que a gente tem e tentar aperfeiçoar a cada dia a qualidade de vida do cidadão, de todos os munícipes e realmente tentar levar cada vez projetos de lei mais robustos e que venham a agregar qualidade de vida, trabalho e tudo mais para a nossa Erechim. Ok. Balém, 1 minuto para você, agradecendo a participação aqui. Eu que agradeço, senhor, essa oportunidade de estar aqui e mostrar para o município de Erechim. Eu venho da agricultura, eu sou um representante da agricultura familiar, da produção de alimentos e gostaria muito que o município, que nem o Gustavo falou, a cidade de Erechim é bonita, é maravilhosa, cresceu, mas eu busco junto com o prefeito e com os vereadores também um apoio para se olhar um pouquinho mais para o interior, para que o nosso interior seja um lugar tipo a Serra, que a gente possa ter nesses lugares o turismo, a valorização, o desenvolvimento de estradas melhores, quem sabe um asfalto para os distritos, que melhore a vida do agricultor, que melhore a produção de alimentos e também olhando para o público da cidade, que na verdade nós somos um conjunto, né, Seode? Nós precisamos caminhar junto e que todo mundo fique bem. Ok. Gustavo, também 1 minuto, um pouco menos. Seu hoje quero agradecer pelo convite ao lado do vereador Balém, que é alguém que a gente sempre constrói e dialoga diariamente. Quero agradecer mais uma vez a cada eleitor, a cada cidadão que sempre está buscando o Gabinete 04, que está sempre nos levando às demandas, porque é fundamental a gente ouvir a população e entender as reais demandas, porque o vereador não consegue estar em todos os lados e em todos os cantos, mas é fundamental fazer essa unidade de trabalhos, né? Todos querem buscar o melhor para a cidade, querem com muita responsabilidade, e eu sempre digo que isso era um lema meu, né? Uma renovação com responsabilidade, e eu estou trabalhando, estou fazendo isso, aprovando projetos e com certeza, com o passar do tempo, fazer mais projetos aí para a nossa cidade. E mais uma vez, obrigado pelo espaço. Muito obrigado a ambos, novamente, aos assessores que estão aqui e ao público aí de casa. Uma boa noite a todos e até a próxima. Quantas
Quantas vezes você ficou frente a frente com você mesmo, desse jeito, no espelho, olhando dentro dos seus próprios olhos, se perguntando por que ainda não deu o primeiro passo para uma vida melhor, para um mundo melhor? Por que você ainda não enfrentou aquele medo que nem o seu reflexo conhece? Já pensou na rotina que deseja tanto mudar? Já se propôs a enfrentar seus desafios em voz alta? Já se encheu de coragem para tomar uma decisão como se estivesse incentivando alguém muito importante para você? Mudar um hábito é criar consciência e é o melhor conselho que você pode se dar. É o momento de pegar na sua própria mão e falar: vem comigo. Busque uma versão ainda melhor de si mesmo. Vamos juntos? Mude um hábito. Unimed.